Fala traders, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. E hoje vamos analisar o Bitcoin, muitas dúvidas surgindo, né? Será que a gente formou fundo? Será que a gente vai ter mais queda? E a gente só vai saber disso amanhã. Amanhã a gente vai ter uma reunião do Fed, aonde, dependendo do que for falado, mercados irão formar esse fundo ascendente no mensal, né? Ou, dependendo do que for falado, a gente vai ver mais uma queda pela frente, beleza? Mas estamos em tendência de alta, então vamos começar as análises, certo? Começando pelo tempo gráfico mensal. Desde que a gente formou um pivô de alta aqui no mensal, a gente entrou em uma tendência de alta. E desde essa tendência de alta, a gente não perde essa média aqui, ó, de 12 períodos, certo? Ó, média de 12, EMA de 12 períodos. Então, desde que a gente iniciou o bull market, tivemos aqui o bear market, o fundo do mercado, formamos esse pivô no mensal, iniciamos o bull market. Então, desde o início a gente não perde essa média, e é exatamente nessa média que o preço está tocando. Buscamos a média, tivemos um repique, porém, né, ainda o volume não apareceu. Já vamos falar disso, beleza? Ponto para a gente observar então, as médias, certo? Servindo como suporte. Reparem que essa aqui, quem lembra dos 50 mil dólares, né? Na venda da Alemanha e tudo que aconteceu, esse candle aqui, ó, ele chegou a romper a média, mas ele fechou acima da média. E a média aqui de 26 também servindo como um suporte, né? Ó, passando abaixo da média de 12, servindo como suporte. Então a gente ainda está em uma tendência de alta em um tempo gráfico maior, que é o mais importante. Então a gente tem um fundo ascendente, né? Fundo ascendente não, a gente tem um fundo do bear market e formamos um fundo ascendente. Explodimos, formamos um novo fundo ascendente contra, né, essa região aqui, que se eu não me engano foi 25 mil dólares. 25 mil dólares, né? Então, ó, fundo ascendente, explodimos, formamos um fundo ascendente, explodimos, né? Saímos de 50 mil para 110 mil, explodimos, formamos aqui, formamos ainda não, né? Estamos em busca de um novo fundo ascendente, certo? Estamos em busca de uma nova base de preço para possivelmente a gente continuar a tendência de alta e daí seja a última pernada, ninguém sabe, né? Se acontecer, se vai ser a última pernada do ciclo, mas estima-se que seja. Então, estamos ainda em busca, né, de um fundo ascendente. É apenas uma correção no tempo gráfico maior. Então, é por isso que está esse pânico, esse FUD, né? Foi apenas mais uma correção como aconteceu aqui. Porém, agora os mercados estão aguardando o que vai ser falado amanhã. Beleza? Outro ponto para a gente observar, região de pullback, né? Então, ó, toda resistência que é rompida, ela vira uma região de suporte. Tínhamos a primeira, segunda, terceira região, rompemos. Agora a gente vai virar um suporte, formando um fundo ascendente e se apoiando nas médias. Então a gente tem confluências para a gente formar esse fundo ascendente no mensal e continuar a sua tendência de alta. Porém, a gente sabe que chegamos em um nível onde, né, digamos assim, os mercados internacionais estão correlacionados com o Bitcoin, com a economia americana. Então, os mercados estão aguardando a notícia que vai sair amanhã, beleza? Então, no tempo gráfico mensal, temos várias confluências. Fundo ascendente se apoiando nas médias, retestando nessa região que aqui foi região de resistência e agora é uma região de suporte, beleza? Então, no tempo gráfico mensal, tudo ok, tudo certo. E vamos agora dar um zoom in. O que é um zoom in? É diminuir o tempo gráfico. Estamos olhando no mensal e vamos olhar para o semanal. O semanal tem um fato bem interessante, bem curioso. Desde que a gente entrou em tendência de alta, a gente nunca perdeu essa região aqui, ó, que a gente se encontra agora.
A gente nunca, o RSI, né, nunca perdeu essa região aqui, ó, de suporte, essa região de linha amarela. Então aqui foi exatamente esse fundo ascendente. Novamente chegamos aqui, né, num pânico, num FUD, e novamente mais um toque. Aqui, se eu não me engano, foi quando a Alemanha começou a vender os bitcoins, marcando um fundo no mensal, fazendo essa movimentação. E novamente estamos em busca de um novo fundo ascendente no mensal, né? E estamos chegando nessa região. Então, mais uma confluência para a gente ficar de olho. Porém, não basta, né, ter confluência se a gente não tiver o volume. É exatamente isso que eu vou mostrar agora. O volume ele segue totalmente ausente. Não temos a presença do volume de compra. Desde o seu all-time high, né, ó, desde os 110 mil dólares, a gente só vem formando topos descendentes. Então a gente pode ainda ter mais quedas formando novos topos descendentes. Beleza? Novos topos descendentes. Então, a tendência no diário é uma tendência de baixa. A gente consegue ver nitidamente o quanto de topos descendentes que a gente tem aqui, né? Ó, toda a subida que a gente teve, né? Toda a alta que a gente teve, todo o repique que a gente teve foi somente para formar um topo descendente para continuar a tendência. Então, dependendo do que for falado amanhã, a gente vai ver aí o topo descendente se concluir, certo? Um padrão agora, né, que a gente pode ficar de olho, outra confluência, é uma cunha, certo? Descendente. Cunha descendente, onde a probabilidade maior é um rompimento para cima, certo? Então a gente, dependendo do que for falado amanhã, a gente pode estar vendo esse rompimento para cima, e se acontecer essa movimentação, aumenta muito a probabilidade de formarmos esse fundo, né, ascendente no mensal. Então no mensal estamos exatamente assim, ó. Aqui foi o fundo de 50k, topo de 110, né, K, e estamos buscando por um fundo ascendente. Então, dependendo do que for falado amanhã, a gente pode formar esse fundo ascendente e continuar a tendência. Rompendo essa cunha aqui, seria um movimento bem interessante. Rompendo com volume. Não adianta a gente romper um padrão que a probabilidade maior é um rompimento para cima sem volume. Se acontecer sem volume, a gente vai formar um topo descendente em um tempo gráfico maior e vamos continuar a tendência de baixa. Então precisa de volume. Dá para a gente marcar a cunha também assim, se você preferir, ó, certo? Então temos vários jeitos, vários não, né? Temos dois jeitos para marcar essa cunha e várias confluências aí para o Bitcoin dar continuidade à sua tendência de alta no tempo gráfico mensal. Porém, todo o repique que a gente teve aqui até agora foi sem a presença do volume de compra, formando o que? Topos descendentes. Apenas isso. Então, esse repique aqui não foi diferente. Reparem no volume aqui, ó, como o volume está decrescente. Então, aumentando muito a probabilidade de formarmos um novo topo descendente. Mas a gente só vai saber 100% real amanhã, né, o desfecho de toda essa movimentação aqui. Então, vamos aguardar a notícia, vamos aguardar o que vai ser falado amanhã, porque os mercados, né, internacionais inteiros estão aguardando. E porque você, trader, apenas mais um, né, no meio de tantos, vai querer ficar adivinhando fundo, vai querer ficar adivinhando movimentações, sendo que primeiro que a gente nem está, né, em uma tendência de alta, a gente está em uma tendência nítida de baixa. Então, a sua opção teria que ser um short e não um long, beleza? Então, apenas oportunidades de short, mas sabemos que quando o mercado está com medo, como estamos, né, e está aguardando uma notícia, está aguardando um evento de grande impacto, como amanhã, pode haver manipulações e também a gente fica sem liquidez. Então, reparem há quantos dias, né, que a gente está aqui, ó, sem nenhuma movimentação interessante. Não temos nada a se fazer com o gráfico desse jeito. Então, é aguardar o que vai ser falado amanhã
e a gente vai ter informações o suficiente para a gente tomar uma próxima decisão, beleza? Outra região de extrema importância é, né, os topos anteriores. Então, essa região aqui, ó, toda essa região a gente pode estar retestando ela novamente. Então, reparem que a gente, antes do rompimento, né, a gente teve vários toques aqui nessa região, ó, uma resistência de muita força, e desde que aconteceu o rompimento, desde o seu rompimento, a gente não veio retestar essa região ainda. Então, dependendo novamente da fala, do que for falado amanhã, a gente pode estar retestando, né, a base dessa cunha junto com essa região para tentarmos formar um fundo ascendente no tempo gráfico mensal. Então, estamos de olho também nessa região aqui entre 70, vamos arredondar para 70 mil até 75 mil dólares, certo? Mas tudo vai depender aí do que for falado. Iremos aguardar essa fala, iremos aguardar o grande dia, né, que vai ser amanhã, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui qual altcoin que você quer que a gente vai analisar no nosso próximo vídeo. Beleza? Tenha uma ótima tarde, bons trades a todos. Se forem operar, utilizem stop loss, mas saiba que a gente está sem oportunidades. Todos os mercados estão aguardando esse evento que vai acontecer amanhã, certo? Então é isso e até o nosso próximo vídeo.